Ok? Bom, irmãos, da mesma forma, então, de sempre, o boletim já está aí com os irmãos, né, no WhatsApp. E diz assim o trecho da oração da igreja. A igreja em comunhão deve orar pelos seguintes motivos: sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quintas e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrar-nos também dos enfermos, presbíteros, diáconos, dos irmãos desanimados, desestimulados e desempregados. Família missionária também lá no Senegal, né? O Dakar, a obreira Ronalda e Joseph, os filhos Cade e Isaac. Bom, Moreira, por favor, podia orar pelas missões, né, por essa família missionária, pelas missões no modo geral, nesse momento difícil, né? Adriano, é possível orar aí? Se for possível, eu vou pedir para orar, por favor, pela nossa igreja, pela frequência na EBD, né, pela nossa igreja, pela frequência nos cursos, pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Beleza. Então, Vamos lá. Pai querido, Pai amado, Deus que é eterno, que vive pelos séculos dos séculos. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade, Senhor, meu Deus, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Conhecer cada vez mais da Tua vontade, dos Teus ensinamentos e dos Teus mandamentos. Queremos, Senhor Deus, nesta manhã, Deus, te agradecer não só pelo culto que iremos ouvir agora, Senhor, meu Deus, mas também agradecer pela vida de cada um, Senhor, meu Deus, que está presente aqui, Deus. Agradecer por eles, pelas famílias, Senhor, meu Deus. Abençoa o Rafael, que vai nos trazer a palavra, Senhor, meu Deus. Abençoa os seus estudos, a sua disposição e vontade de cada mais vez te servir. Queremos lembrar, Senhor, meu Deus, pelas missões, pelas pessoas, Senhor, meu Deus, que o Senhor separou para trazer, para, Senhor, meu Deus, e pregar a Tua palavra em todo o mundo, Senhor, meu Deus. Lembrando que isso também faz parte, Senhor, meu Deus, da nossa vida cristã. Mas há pessoas, Senhor, meu Deus, que se dispõem no coração, Senhor, meu Deus, a sair por este mundo, Senhor, meu Deus, a levar Teu evangelho. Agradecemos pela vida da obreira Ronalda e de todos os seus filhos e toda a família, Senhor, meu Deus. Tantas que estão lá em Dakar, como as que ficou para trás. Que o Senhor abençoe a vida deles, tanto fisicamente como espiritualmente. E não deixe faltar nada a eles, Senhor, meu Deus. Que Dakar, Senhor, meu Deus, seja suprido da Tua palavra, Senhor, meu Deus. E que ali naquele lugar, Senhor, meu Deus, nenhuma pessoa falte a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Cuida deles, guarda eles, Senhor, meu Deus. Sabemos que é um lugar, Senhor, meu Deus, que é difícil, Senhor, meu Deus, pregar o evangelho. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, é que o Senhor escolheu, e o Senhor escolhendo é que o Senhor toma conta, Pai. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, por esse dia maravilhoso, Pai. Queria te agradecer também, Pai, pelos dízimos e ofertas depositados na Tua casa, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que possa contribuir, e por aqueles também, Senhor, que não estão contribuindo, que o Senhor possa estar abençoando eles para que eles possam contribuir também, Pai. Te peço também, Pai, pela nossa igreja, que o Senhor possa estar reavivando o coração dos irmãos que não têm participado das orações, das reuniões, Pai, que eles possam ter mais entusiasmo, Pai, em estar te servindo. Também te peço que o Senhor possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos, dos membros da igreja, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, de toda a tua igreja, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, Senhor. Seja conosco, Deus, nesse dia, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, irmão.
graças a Deus. Bom, vou lançar o slide aqui para a gente. Bom, espero que os irmãos aí estejam já vendo o slide. Bom, aliás, eu vou voltar aqui para o slide anterior, só para a gente lembrar aqui das aulas anteriores. Bom, na última aula nós terminamos esse segundo bloco aí do livro do profeta Isaías, né, a respeito do julgamento assírio. E eu espero que todos tenham percebido a mensagem central, né, desse bloco, que é: Deus julgou o pecado da nação do norte e usou as diversas ferramentas que ele tem através da história, as nações, e, enfim, ele usa o seu governo, ele usou o seu governo para punir o pecado da nação do norte, ao mesmo tempo mostrando a sua graça sobre aqueles que se mantiveram fiéis ao seu povo. Então Deus vai usar essas diversas ferramentas para, como assim, literalmente lapidando o seu povo, né? Esculpindo, vamos dizer assim, o seu povo, disciplinando o seu povo. E nós vimos que o governo de Deus não se restringe à nação de Israel. O governo de Deus está sobre todas as nações. E Deus usou e usa, hoje em dia, as nações para cumprir os seus propósitos. As nações, então, são os instrumentos de Deus ao longo da história. E nós vimos as diversas profecias aí desse bloco que Isaías transmitiu da parte de Deus. Como nós já sabemos, o conteúdo central, ou o conteúdo aqui, o fato a que se refere esse segundo bloco é o julgamento assírio. Isaías mostra a Samaria que os seus pecados serão julgados. Então, Isaías estava temporalmente antes da destruição de Samaria pela Assíria e profetiza e prediz esses fatos, mostrando que os pecados de Samaria seriam julgados. Porém, mesmo dizendo que o julgamento de Deus viria certamente sobre o pecado de Samaria, a todo tempo Isaías adverte tanto Samaria quanto Jerusalém a respeito do arrependimento. E também adverte Jerusalém, adverte o Reino do Sul, e o julgamento dos pecados do Reino do Sul também viria. O Reino do Sul não era mais especial do que o Reino do Norte, não era mais santo do que o Reino do Norte. O Reino do Sul também iria ser julgado pelos seus pecados. Irmãos, o tempo inteiro Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. O tempo inteiro Deus está mostrando graça com o seu povo no remanescente fiel. E hoje, então, nós vamos começar a ver aí esse último bloco do profeta Isaías. Começar, né? Porque os irmãos vão ver que esse bloco aí é assim, principalmente esse início é uma coisa forte, é uma coisa tremenda mesmo. Bom, esse último bloco aí está o título bem claro, né? Isaías e o julgamento babilônico. Ou seja, Isaías tratou no segundo bloco do julgamento assírio, ou seja, o julgamento do Reino do Norte, capital Samaria, pela Assíria. E agora, nesse último bloco, Isaías vai tratar sobre o julgamento do Reino do Sul, capital Jerusalém, pela Babilônia. Basicamente, nessa sessão, Isaías prediz os fatos que irão acontecer da destruição de Jerusalém, da invasão do Reino do Sul,
mas ele se dirige especialmente aos exilados na Babilônia. Então, ele vai se dirigir àqueles que já estão no exílio futuramente. Ele vai encorajar esse pessoal, esses israelitas fiéis que estão no exílio, a escapar do exílio, a retornarem para a terra prometida. Escaparem brigando com a espada? Não, não. Escaparem pela fé à terra prometida. Fé que Deus governa a história a favor do seu povo. E, irmãos, aqui, obviamente, a gente vai continuar vendo as características da profecia e também a natureza da profecia. Então, veja que interessante. Isaías estava escrevendo para um povo que viveria entre 100 e 150 anos depois da sua morte. E o que ele vai dizer para esse povo que está vivendo 150 anos depois da sua morte? Sejam fiéis à aliança de Deus com o seu povo. Esses israelitas fiéis que estão agora em Babilônia, estão espalhados pelo Império Babilônico, deveriam ser fiéis à aliança de Deus com o seu povo. Então, veja que interessante a característica, né, a natureza da profecia. Então, tem essa coisa de futuro, né? Então, Isaías está se referindo a um grupo 150 anos depois da sua vida. E o que ele está exortando o povo que vai viver há 150 anos depois dele? Sejam fiéis à aliança. Então, estão aí as características da profecia, né? Aquela natureza futura, né, de predição mesmo, que vai acontecer, e a fidelidade à aliança. Isso são coisas importantíssimas na profecia. Sendo assim, tendo em vista esse caráter futuro e a fidelidade à aliança, nós vamos ver capítulo por capítulo, né? Assim como a gente fez nas últimas aulas do profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta Isaías é cheio de menções, o livro do profeta Isaías é cheio de menções do Novo Testamento, e essa aula eu espero que os irmãos vejam bem claramente isso. Bom, o capítulo 40, espero que os irmãos já estejam com as Bíblias abertas, né? O início do bloco, então, é o capítulo 40. Então, está aí o chamado de Isaías. Poxa, mas a gente já não viu o chamado de Isaías? Então, o chamado de Isaías que nós vimos foi o chamado da mensagem de julgamento. Então, Deus chama Isaías. Isaías, só não tem alguém entrando agora. Então, nós já vimos o chamado de Isaías para julgamento. E agora, a mensagem de Isaías, a mensagem que Deus dá a Isaías para que Isaías transmitisse ao povo e registrasse, é outra. Olha aqui, vamos ler no capítulo 40, os versículos 2 a 5. Versículo 2 diz assim: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que é isso? Ou seja, Judá já recebeu o julgamento por meio da Babilônia. Então, a nação do sul já recebeu esse julgamento da parte do Senhor. Versículo 3. Uma voz clama: no deserto, preparem caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. Irmãos, agora a mensagem, obviamente, é de graça. Versículo 5.
A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Irmãos, a mensagem anterior foi de julgamento. Agora, para esses israelitas que estão no exílio, a mensagem é de graça. E é interessante aqui, já iniciando, né, a aula, no deserto, uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor. Nas versões antigas aí, deve estar a voz que clama no deserto, 2 pontos, preparem o caminho do Senhor. Bom, quem é a voz que clama no deserto? O cumprimento dessa profecia aqui, em Isaías 40, escrito lá nos anos 700, 600 antes de Cristo, está se cumpriu em João Batista antes. Esse que é um servo, a voz que clama do deserto, que preparou o caminho para o Senhor. Quem está dizendo que essa profecia se cumpre em João Batista? A própria Bíblia está dizendo isso lá em Mateus 11, versículo 10. Nos versículos 6 a 11, Isaías, após mostrar que a mensagem é de graça, a mensagem do Senhor é de graça, Isaías mostra como a natureza humana é frágil e temporal. O homem envelhece, o homem adoece, o homem é frágil, né? Porém, Deus é o pastor que guia as suas ovelhas. Versículo 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. E a ovelha, é interessante a comparação, né? Porque a ovelha é um animal muito frágil mesmo. Né? Então, a comparação que a ovelha é cega, a ovelha não sente cheiro direito, é perdida, né? Não tem senso de orientação. Então, é bem interessante a comparação, né? Das ovelhas e do homem frágil que Deus coloca aqui através do profeta Isaías. E olha os versículos 12. Olha o versículo 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Irmãos, que texto, né? Que revelação, né? Deus está mostrando quem ele é, quem é Deus. Estamos lendo aqui no profeta Isaías. Glória a Deus. A gente não pode nem... A gente assim, fica até sem palavras, né? Mas a verdade é que nós estamos em aliança com ele. Nós estamos em aliança com o Todo-Poderoso. Da mesma forma que Isaías, que Deus dá ao profeta Isaías aqui para que transmitisse ao povo que sejam fiéis a Deus. Olha quem ele é. Olha que graça vocês têm de estar em aliança com esse Deus, que é o Deus verdadeiro todo-poderoso. Sejam fiéis a ele. Hoje nós temos, a palavra nos exorta a mesma coisa. Sejamos fiéis.
a ele e ele está no domínio de todas as coisas. O versículo 21 diz assim: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Irmãos, o povo de Deus fora instruído pelo próprio Deus e por seus mensageiros, e Deus é Deus. Desde o princípio da história do povo de Deus, ele e os seus profetas exortam ao povo: sejam fiéis à aliança, sejam fiéis às palavras de Deus. Eu não posso deixar de mencionar essa coisa aqui. Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Isso lembra muito lá as palavras de 1 João, né? Fiquemos com o que nós ouvimos desde o princípio, né? Não cedamos às novidades. E aqui a exortação do profeta Isaías é a mesma coisa. Fiquem com o que vocês ouviram desde o princípio. Os versículos 22 e 23. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Bem claro, né? Deus é governador sobre toda a humanidade. Deus é governador sobre toda a criação. Porém, uma coisa chama a atenção aqui nesse texto, né? O que chama a atenção aqui? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra. Nas versões antigas aí deve estar sobre a redondeza da terra, né? É interessante, né? Porque essa questão de redondeza, né? Os irmãos lembram lá das aulas de história lá do ensino médio. Quem falou que a Terra era redonda foi Nicolau Copérnico, lá 2000 anos depois de Isaías, né? Então, se o povo tivesse lido o profeta Isaías, teria evitado esse tipo de confusão, né? Está aqui que a Terra é redonda desde os tempos de Isaías, né? Capítulo 41. Novamente, a soberania de Deus, mas agora, na aliança com Israel. Então, Deus mostra a sua graça, porque ele foi soberano, não foi Israel que quis fazer aliança. Deus foi soberano em fazer aliança com Israel. Os versículos 1 a 6, novamente. Deus é o Criador. Mas agora Deus é criador de quê? Para sustentar a argumentação. Deus é criador de todos os povos. Então Deus criou todos os povos. E, além de criador, ele é soberano sobre todos eles. Então ele é soberano sobre os israelitas, sobre os persas, sobre os babilônios, sobre os assírios, sobre os sírios, sobre o Egito, sobre tudo. Deus é Senhor e Criador de todos esses povos. Nada escapa do seu domínio. E é interessante como o Senhor diz aqui no versículo 7, capítulo 41. O artífice anima o ouriço, que trabalha com o martelo. Encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos, para que não oscile. Então Deus está exemplificando aqui como que as nações, esses povos, são ferramentas nas mãos de Deus. É soberano sobre a história e usa essas ferramentas. E olha aqui o versículo 8. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse,
Você é o meu servo e eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a sua mão direita, com a mão direita da minha justiça. Irmão, olha o versículo 8. Você é meu servo, eu o escolhi. Eu o escolhi. Irmão, todas as nações foram criadas por Deus. Israel, Egito, todas foram criadas. E Deus é soberano sobre todas as nações. Mas Deus escolheu uma nação para ser serva, para ser exemplo, para ser testemunha de Deus sobre as demais, que é Israel. E qual foi o critério para Deus escolher essa nação? A sua soberania, a sua graça. Deus escolheu Israel, mas poderia ter escolhido qualquer outra, porque Israel é tão pecadora quanto o outro. Então, novamente, Deus está mostrando a mensagem da graça. Vocês são meus servos. Olha que graça, vocês são servos do Todo-Poderoso. E olha o versículo 14 e 15. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas de palha. Irmão, vermezinho, nossa, mas que adjetivo, né? Vermezinho, ou seja, mostrando que Israel não tinha nenhuma diferença, né? Nenhum atrativo em comparação aos outros povos. Israel era assim como os outros povos, até pior, né? Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Então, Deus chamou esse povo não pelos seus méritos, Deus chamou esse povo pela sua graça. E é interessante que a promessa do profeta, eis que farei você um debulhador de cereais, cortante novo, armado de lâminas. Né? Então, vamos caminhar um pouco para entender o que o profeta está dizendo aqui. Os versos 21 a 29 vão exatamente desenvolver esse do vermezinho de Jacó, né? Povozinho de Israel. A inutilidade da nação de Israel. É isso que mostra os versículos 21 a 29. Eles não ouviram a voz dos profetas. Olha o versículo 26. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber? E quem falou disso antecipadamente para que, digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. O povo não ensinava e o povo não testemunhava e o povo não ouvia as palavras de Deus. Então Deus estava em aliança com esse povo. Deus Todo-Poderoso estava em aliança com esse povo vermezinho e os vermezinhos não escutavam a voz do Senhor. Olha quanta inutilidade da nação de Israel. Capítulo 42. Deus vai aprofundar ainda mais. O profeta Isaías vai mostrar mais a graça do Senhor sobre o seu povo e agora também sobre toda a terra. Versículos 1 a 4. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. Irmão,
O que é isso aqui? Abra lá em Mateus 12. Mateus 12, 15 a 21. Diz assim o texto de Mateus 12, 15 a 21. O que é isso aqui que Isaías estava dizendo? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Irmãos, o profeta Isaías estava predizendo acerca de Jesus Cristo. É isso que é a graça derradeira, vamos dizer assim, a graça maior de todas da parte de Deus sobre o seu povo, e o profeta Isaías já estava falando sobre os gentios também. Sobre acredito que a maioria de vocês, né, a maioria dos irmãos não sejam judeus, né? Então, sobre nós, gentios, está a graça de Jesus Cristo. E aqui é importante comentar uma coisa a respeito de como a gente pode entender a Bíblia, né? De como compreender cada passagem, né? De como interpretar a Bíblia. A Bíblia, o que deve ser o nosso padrão de interpretação, né? Bom, a gente ouve aí no meio evangélico, né? De uma mesma passagem a gente vê alguns comentários do tipo, essa é a sua interpretação, mas eu tenho a minha interpretação. Não, essa interpretação sua eu divirjo. Essa interpretação sua está errada, ou a interpretação de A ou B está errada. Irmãos, nós, cristãos reformados da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos que é a Bíblia quem interpreta a própria Bíblia. É a própria Bíblia que tem autoridade para mostrar o significado das passagens que nós estamos lendo. Então, irmãos, é a Bíblia que tem que interpretar a própria Bíblia. Por isso, nós podemos dizer de forma segura que existe um significado do texto. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Aqui, claramente, lá Jesus Cristo está interpretando aqui a mensagem do profeta Isaías. E da mesma forma nós temos links, né? Nós temos referências cruzadas em toda a Escritura que podem nos dar esse significado único, esse significado que a passagem nos dá. Seguindo aqui no texto, os versículos 5 a 7. Isaías 42, agora voltando lá no Antigo Testamento. Isaías 42, 5 a 7 diz assim: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos cativos e do cárcere os que jazem em trevas. O que está acontecendo aqui, né? É o anúncio do mediador, né, da aliança. Tá? Tradução que alguns, não sei se alguns pensavam que mediador é um termo só das teologias, não. Mediador é um termo bíblico, tá aqui no livro do profeta Isaías. Senhor Jesus Cristo é
o mediador da aliança com o povo, com Israel, e luz para os gentios, para eu e você. Graças a Deus. E após toda essa graça, o que o profeta Isaías vai fazer? Vai cantar um cântico de louvor a Deus por essa graça. Graça não só sobre o povo de Israel, mas sobre todos os povos gentios. Versículo 10. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar e por todas as criaturas que vivem nele, pelas terras do mar e dos seus moradores. Toda a terra louve ao Senhor. Toda a terra, não só Israel, todos os povos, todos os gentios, louvem ao Senhor, porque ele traz mensagem de graça, não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo. E 18 a 25, versículo 18 a 25. É assim, né? O profeta recebe essa mensagem de graça da parte de Deus e ele vê, né, que o povo, infelizmente, ele não crê, o povo não obedece, o povo não se curva ao Senhor. Ele, então, lamenta a cegueira de Israel. A cegueira de Israel. Versículo 18. Escutem surdos e vocês cegos, olhem para que possam ver. Então, o povo era cego. O povo não ouvia a voz dos profetas. O povo não era fiel à aliança, mesmo com tudo isso. Mesmo com tudo isso. E o capítulo 43, seguindo essa lógica, né, ao fazer duras condenações sobre o povo que não ouvia, esse povo que é cego não consegue escutar, Deus garante ao povo que estava comprometido com a promessa que ele deu a Israel. Mesmo o povo sendo cego e surdo, Deus está comprometido com a sua promessa. Qual a promessa? Estabelecer uma nova comunidade em Israel, uma comunidade fiel. Aqui agora nós estamos falando daquele contexto histórico que nós vimos do remanescente, esses que voltariam do exílio obedecendo a palavra do Senhor de retornar à terra prometida. Olha aqui o verso 1 a 3. Mas agora, sim, diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o reuni. Eu o chamarei pelo seu nome. Você é meu. 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba para que fosse meu. Deus chamou um povo para se amar de Deus. Deus preserva esse povo. Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele. Versículo 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e diga, é verdade. É verdade. Todas as nações se congreguem e todos os povos se reúnam. Versículo 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi. O que isso nos lembra, né? Essas nações se congreguem, ou seja, todos, né, se congreguem, gentios, povos se reúnem. Vocês são as minhas testemunhas. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo.
serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isaías, então, está predizendo acerca da expansão do Evangelho. E quem é que traz esse poder, né, de ser as testemunhas? O próprio Espírito de Deus. Então, reúnam todos os povos e congreguem-se. Graças a Deus. A graça de Deus sobre toda a terra. 22 a 27. Capítulo 43. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem cansei de incenso. Você não me comprou a câmara aromática, nem me satisfez a gordura dos seus sacrifícios. Ou seja, Israel não cumpria o que Deus pediu da parte de Israel. Agora, veja o final do versículo 24. Mas você, Israel, me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Israel não tinha nada em si para se justificar. Não tinha nada em si. Está aqui, o povo não obedecia às alianças. Essas simples coisas, essas simples cerimônias que Deus passou para o povo, o povo não cumpria. Deus apaga as transgressões por quê? Por amor dele. Por amor dele. Porque ele fez aliança com Israel. Por amor dele, Deus perdoa os pecados do povo. Capítulo 44. Bem didático, capítulo 44. Agora, Isaías vai dizer a respeito da dos falsos ídolos, né? Desses ídolos feitos de madeira e pedra. E é bem didático. Isaías é muito didático. Por quê? Primeiro ele mostra a verdade, depois ele vai dizer a mentira. Então ele vai fazer um contraste entre a verdade e a mentira. Versículos 1 até 8 apresentam a verdade. Olha o que diz aqui, 44:1. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que criou e assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, porque derramei água sobre o chão sedento e torrentes de água e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O povo deveria entender que Deus, Senhor de Israel, é o Deus verdadeiro. É isso que o povo deveria fazer. Deus é o Senhor verdadeiro Deus. Ele derrama, ou na verdade ele está dizendo aqui, ele derramará o seu espírito sobre a igreja. Hoje nós somos testemunhas dele até os confins da terra, como nós já vimos lá em Atos 1:8. É ele quem dá salvação e graça ao seu povo, mostrando que é certo, mostrando que é verdade. Após isso ele vai mostrar a mentira, o que é errado. Aqui no versículo 6 a 20, então ele vai mostrar a mentira e o engano, os falsos ídolos. E tem uma parte aqui que chega a ser até um pouco irônica, né? Os versículos 15 a 17 dizem assim: tais árvores servem ao homem para queimar. Ou seja, aqui está falando as árvores que
os esculpidores lá usam para fazer as estatuetas lá. Tais árvores servem para o homem queimar. Como parte de sua madeira, ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte, ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido. Como é bom olhar para o fogo. Do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. É irônico, né? É irônico mesmo. É irônico, né? Além de ser uma mentira, é uma mentira muito burra, né? É uma mentira com muita pouca inteligência, né? Vamos dizer assim, né? É uma coisa totalmente irracional. E o versículo 18 mostra isso. Nada sabem nem entendem. Nada sabem nem entendem esse pessoal que faz isso. Aqui, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, Isaías vai mostrar novamente. A nação seria libertada do cativeiro. Lembremos que Isaías está escrevendo para o pessoal que está no exílio, né? Então, esse pessoal ainda está meio assim, onde está a graça do Senhor, né? Então, Isaías mostra, em termos mais rápidos, né, mais concretos, o livramento da parte do Senhor. Olha que interessante aqui os versículos 27 a 28. Digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificado, e do templo seus alicerces serão lançados. Aqui o nome de Ciro já é referido. Vamos lembrar que Isaías escreve esse livro 150 anos, mais ou menos antes do exílio, mais ou menos aí em 160, por aí. Eu acredito antes de Ciro, antes dessa pessoa aqui que ele se refere pelo nome. E a partir daqui do 45, 1 a 8, alguns chamam esses versículos de o oráculo real a respeito de Ciro. Ou seja, nós já vimos que o oráculo é o pronunciamento de Deus, ou seja, é um pronunciamento de Deus acerca de Ciro. E olha que interessante o versículo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Nossa, Deus, Ciro é um ungido de Deus. Ciro é um ungido de Deus. Mesmo sendo um pagão, né? Ciro era um pagão, era um rei persa, né? Um rei pagão. Mesmo esse homem pagão, Ciro, seria usado por Deus. Olha aqui a continuação, versículo 2. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aqui está dizendo a respeito das outras nações, né? Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Deus estava à frente de Ciro, um pagão, e endireitaria os caminhos através dele. Isso, claro, que está fazendo referência ao juízo de Deus sobre a Síria e a Babilônia. Mas é interessante como que Isaías mostra que o nome do Senhor seria louvado através dos feitos de Ciro. Veja que coisa interessante, né? Ciro era um pagão. Ciro era um pagão. Até essas obras Deus usa a favor do seu povo. E vamos dizer, esse oráculo a respeito de Ciro termina no versículo 8.
Tem no versículo 8, isso mesmo. O versículo 9 a 14 mostra um ai, outro ai, né? Ai contra quem? Ai contra os que se opõem ao seu Criador. Nenhum que não presta culto somente a Deus, nenhum passará impune. Nenhum. Culto é prestado somente ao Senhor. Ai daquele que discute com seu Criador. Versículos 15 a 17 dizem assim: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Todos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor por salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Deus é soberano e punirá a injustiça. Com certeza, punirá a injustiça. Ficarão envergonhados e humilhados todos os que fabricam ídolos. Todos eles serão julgados. Mas ele é fiel com o seu povo, com o povo da aliança, o povo que ele fez a aliança. Aqueles que são fiéis a ele. E os versículos 19 a 25 mostram Isaías repreendendo aqueles que não acreditavam na profecia de Ciro. Versículo 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Irmãos, após vamos concluir então nossa aula, após essas leituras, né, do profeta Isaías. A gente fica até um pouco sem palavras, né, mas esse Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo Deus, né, que ele era lá nos tempos de Isaías, ele é o mesmo Deus hoje. E ele, assim como ele chamou Israel para um relacionamento, ele nos chama hoje, Igreja do Senhor, a estar em relacionamento, estar em aliança com ele. Ele continua, obviamente, sendo justo, sendo todo-poderoso, sendo reto, sendo santo, agindo com graça, agindo com bondade sobre toda a sua criação. Ele continua o mesmo. Ele nos chama para esse relacionamento, para sermos povo de Deus, para sermos a igreja do Senhor em aliança com ele, para sermos testemunhas fiéis dele para todas as nações. Então, o que nós devemos fazer? A exortação do profeta Isaías continua hoje. Sejamos fiéis à aliança com Deus, sejamos fiéis a ele que nos chamou. Nos rendamos a ele. Nós devemos seguir os seus preceitos, e tudo redundará na sua glória. Irmãos, esses capítulos deixam sem palavras, né? Mas encerramos aqui a nossa aula. Agora eu deixo aberto aí para quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, por gentileza. Rafael, lá no capítulo 43, versículo 9, esse versículo é uma ordem de Deus para aquele povo, é uma ordem e uma profecia de Deus para o povo naquela época, ou é uma profecia também para todos os tempos? Bom, a profecia ela tem um caráter futuro, né? Que claramente está esse caráter futuro. Por quê? Porque aqui não acontece isso ainda, né? Todas as nações se congreguem e todos os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas?
que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga, é verdade. Aqui, não fiz a exegese completa desse texto aqui, mas, a princípio, pelo que eu vejo aqui, é uma predição clara a respeito da universalidade do Evangelho. O Evangelho, a partir da morte do Senhor Jesus Cristo, Deus desce, né, em forma do seu Espírito, está lá em Atos capítulo 1, que nós lemos agora. Então, o Espírito Santo dá poder para que a igreja seja testemunha dele para todas as nações. Então, claramente, todas as nações se congregam, todos os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso? A igreja com o poder dado pelo Espírito Santo, que apresente as suas testemunhas, a igreja é testemunha do Senhor, para que se justifique, ou seja, para que todos os povos vejam que Deus é o Senhor. E o final é interessante, para que se diga é verdade, ou seja, para que se diga que isso aqui, que esse livro é verdade, né? Para que as palavras de Deus se cumpriram, as palavras de Deus para o profeta Isaías, para toda a Escritura se cumpre, todo o Antigo Testamento se cumpre nessa vinda do Senhor Jesus Cristo e na expansão do Evangelho pela igreja. Bom, talvez eu tenha respondido aí certo. Pastor, se tiver alguma ressalva aí, pode fazê-lo. Bom, a gente está tratando de um livro profético. Essa é a primeiro ponto a gente tem em mente, não é? E nós estamos vendo aqui Isaías falando, né, sendo chamado por Deus para apresentar o juízo sobre Israel e também o seu resgate. Esse aqui é o ponto. Só que Deus, quando trabalha Israel, ele também trabalha toda a história. A gente percebe que todas as nações que estão ao redor de Israel, não é, Deus usa como instrumento para disciplinar Israel e depois usa essas nações como para serem disciplinadas por ele. O foco aqui é que Deus se apresenta como o Senhor da história. Ele que governa tudo. Esse verso 9 aqui do capítulo 43, para o contexto de Isaías, Deus questiona todas as nações que apresentem, não é, que se reúnam e anunciem quem pode fazer isso. Trazer essas predições todas durante a história sobre essas nações. Não vai aparecer ninguém, porque ele está se colocando aqui como o Senhor da história, aquele que governa a história, aquele que governa Israel e todas as nações que estão ao redor de Israel, ele usa como instrumento para os seus propósitos. É isso que está aqui no texto aqui, para o contexto presente de Isaías, quando falava para a nação. Logicamente, também tem uma aplicação para o futuro. Essa aqui o Rafael também colocou. Mas o fato aqui é que Deus pergunta, não é, qual nação que conhece a antiguidade, como ela surgiu, como ela nasceu, como é que ela veio. Apresente-se e testemunhe isso. Depois ele fala aqui, quem pode justificar, não é, quem vai dizer se isso é verdade ou não. Não é? Então Deus se coloca aqui como o Senhor da história, aquele que tem a resposta para a origem de todos os povos e do que está acontecendo com todos esses povos. É uma coisa bem interessante isso aqui, porque o contexto da profecia, né, essa parte que a gente está vendo aqui, a gente percebe Deus realmente governando a história e usando as nações para cumprir o seu propósito, não é de qualquer jeito, de qualquer forma, não é? Ele está cumprindo o seu propósito. Que propósito? O propósito que está dentro da aliança. Isso a gente tem que ter bem claro isso. Por isso que a interpretação da Escritura ela está atrelada à aliança de Deus. A gente não pode interpretar a Escritura sem o conhecimento, sem o entendimento dessa aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque é nessa aliança
onde Deus se revela como Senhor a esse povo e revela toda a história a esse povo, a história presente, a história passada e a história futura. Então, Israel tem o privilégio de receber os oráculos de Deus, né, narrando toda a história, desde a criação até a sua conclusão. Olha só que coisa interessante aqui. E onde é que está isso? Onde é que Deus expõe isso? Dentro da sua aliança. E qual é o conteúdo da aliança? A sua lei. Então a gente só pode interpretar, irmãos, a Escritura de uma forma saudável, não é? Através da aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Porque a revelação da Escritura ela é dada ao seu povo, ao remanescente, não é a todos também. Observe isso aqui, que Deus vai resgatar, né, Deus vai exilar a nação inteira, né, através da Síria, através da Babilônia, né, mas quem vai voltar é o remanescente. Quem são os remanescentes? São aqueles que permaneceram fiel antes, durante e depois do exílio. Né? Nem toda nação se corrompeu com os falsos deuses. Isso é interessante a gente observar. Por quê? Porque há um povo dentro do povo que preserva, né, a sua santidade, o seu temor e a continuidade do entendimento da aliança. É esse povo que vai voltar para restabelecer novamente, né, o culto a Deus em Jerusalém. Né? Isso é interessante. Então, os termos da aliança, não é o pedagogo da interpretação correta da Escritura. Isso a gente tem que estar bem claro, porque aquilo que Rafael falou, não é? A Escritura ela tem uma só interpretação. Isso quem dá, não é a própria Escritura, que ela expõe, ela mostra a aliança, os termos da aliança. Não é? Agora, ela tem várias aplicações. Isso aqui que é interessante. O que é que a gente está vendo aqui? A gente está tomando conhecimento dos fatos históricos e proféticos do livro de Isaías, e o próprio Rafael está trazendo isso para o contexto da igreja, porque isso é correto. Então, como é que nós podemos aplicar o que nós aprendemos hoje ao nosso contexto? Olha só, o que é que nós podemos aplicar? A aplicação, sim, né? Ela tem assim uma gama de objetivos em nossa vida, não é? Então, voltando aqui, quando Deus fala aqui da questão aqui do verso 43 aqui, é que essas outras nações não vão ter resposta, e só quem vai ter essa resposta é Israel, é o remanescente, porque ele sabe quem é Deus, e sabe que Deus é o Deus da história. Ele vai voltar lá para a criação, para o pacto com Abraão, até esse contexto aqui, e vai lembrar isso. As nações não podem responder isso. Então, reúna as nações e me tragam uma resposta. Não tem resposta. Mas Israel tem. Israel tem a resposta. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da história. Bom, eu espero que eu tenha ajudado na sua dúvida, Tânia. E também contribuído com a aula do Rafael, que eu estou achando assim, muito boa, muito didática, ele vem ponto a ponto, trazendo os contextos. Nossa, isso é muito bom, gente. Isso assim, é um deleite, não é? A gente ter acesso a essa revelação de Deus e aplicá-la aos nossos dias. Isso é evangelho, irmãos. A gente vê Cristo caminhando aqui em Isaías de uma forma assim maravilhosa, maravilhosa. Não é? Por quê? Porque quem traz a semente de Cristo é o povo remanescente. Cristo ainda não nasceu. Ele está lá ainda, né? Mas a semente de Cristo vem sendo protegida, não é? Das ações do diabo, né? Em querer destruir essa nação. Né? É muito interessante isso aqui. Então, Cristo está presente aqui em todos os versos aqui. É tanto que quando chega no capítulo 53, Isaías explode, né, trazendo a revelação messiânica de uma forma assim estrondosa. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, em relação aqui ao termo ungido que Deus usa aqui para Ciro, para a gente não confundir
com o termo ungido para o Messias. São dois, é o emprego da mesma palavra para dois propósitos diferentes. A palavra ungido aqui, né, ela significa instrumento. Então, Ciro é o instrumento de Deus para que Deus cumpra os seus propósitos sobre a história de Israel e sobre a história do mundo. Por que do mundo, irmãos? Porque toda vez que Israel entra em evidência, ela testemunha, não é, do Deus dela. Não tem como. Não tem como. Mexer com Israel é como que você levantar a areia da água que está líquida, e essa areia aí vai trazer a imagem de quem é Deus, de uma forma disciplinar e de uma forma redentiva. É isso que está acontecendo aqui. Deus é o Deus que ama o seu povo, por isso disciplina esse povo. Deus é o Deus também que ama esse povo, e Deus redime esse povo. Então as nações estão sendo atacadas com essa informação. E Ciro aqui é fundamental nesse contexto aqui. Ciro, e depois a gente vai ver também que o rei da Babilônia, os dois são usados por Deus, né, para trazer justamente essa informação. Né? Então, que Deus nos abençoe. Pastor, nós temos gostado muito dos estudos também. Eu fico imaginando que o Rafael é aquele aluno aplicado, dedicado, inteligente, aquele difícil de se acompanhar, né? Deus tem abençoado muito ele. Eu falo que a nossa igreja, ainda que tenha poucos membros, nós temos tido muitas bênçãos. Nós temos visto pessoas crescerem dentro da igreja, com conhecimento, como hoje o exemplo do Rafael, né? Foi também, a gente viu esse percurso do Benhur, ainda um menino, vamos dizer assim, né? E ele cresceu, se tornou um bom pastor, né? Então, a gente fica muito feliz de ser testemunha viva disso. E um dia, eu lembro que eu comentando com a Abel sobre o crescimento do Benhur, eu falei, não, Moreca, agora só falta o Benhur casar, porque aí consolida, eu penso, essa experiência diante da igreja, e eu acho que agora só falta o Rafael casar. E ele... Sério, porque essa experiência familiar, eu acho que ela é única, não é? Da gente colocar em prática dentro de casa, então não sei se é planos do Rafael, mas eu acho que vale a pena a gente começar a orar agora para ele casar logo, porque aí consolida toda essa experiência dele. Claro que é plano, pode falar, Moreira. Primeiro, eu quero, assim, de um comentário que eu achei interessante sobre a interpretação da Bíblia, né? E às vezes as pessoas realmente falam assim, eu entendi assim. Não, é igual você comentou. A Bíblia interpreta a Bíblia. Achei muito interessante. E também eu quero comentar sobre Isaías 44, falando sobre a idolatria, né? Que aí vem discriminando, lá no versículo 12 até o 20, né? E aí no 20 fala o seguinte: o homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que você pode livrar sua alma nem dizer, não é mentira aquilo que confio, né? E aí, do 12 ao 20, fala, né, do ferreiro, fala do artista em madeira, e vem discriminando, né, outras coisas, né? E aí a gente traz para o nosso tempo, né? Igual o pastor fala aí, é o dinheiro, né? O artista ali em si, né? O jogador de futebol, a nossa esposa, o marido, os filhos, né? E às vezes também na religião fala o seguinte: nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não se vejam, o seu coração já não pode entender. Então, assim, é maravilhoso quando você consegue compreender a palavra de Deus, né? E os seus olhos se abrem. É muito bacana. Eu acho ainda que essa idolatria aqui, a gente pode fazer uma ponte clara aqui para os nossos dias, né? Muito embora seja mais difícil, né? Porque hoje em dia a adoração não é, tipo assim, tem uma estátua aqui e a gente está ajoelhado diante dela, né? Não é mais assim idolatria, né? Mas a mesma, vamos dizer, a mesma falta de inteligência que Isaías mostra aqui é a mesma falta de inteligência hoje em dia, né?
Então, o que o dinheiro pode trazer? O dinheiro pode trazer muitas coisas, né? Mas o fim, né? O fim de tudo, né? É aquela visão de Eclesiastes, né? Isso me lembra muito, né? Então, no final, né? Você vai morrer do mesmo jeito, mesmo sendo rico, sendo pobre, sendo, entendeu? Então, o problema final, o dinheiro não vai resolver. E os diversos ídolos hoje, né? A gente pode citar ídolos em pessoa, né? Políticos, cantores, jogador de futebol, jogador de não sei o quê, pode citar pastores, jogos, drogas, diversas coisas a gente pode citar que são novos ídolos, né? As pessoas depositam a confiança nelas naquilo, né? Aqui, antigamente, eles depositaram a confiança dele num pedaço de pau, né? Mas, hoje em dia, são outras coisas que depositam a confiança, né? E são burras da mesma forma, né? Bom, parabéns, né? Os parabéns, né? Abre o som aí. É verdade. Obrigada, Rafael. Parabéns. Aqui, posso fazer uma sugestão? Pode. Senhor. Eu acho que o cristão, ele vive uma vida, né? Que não é fácil. Então, na data de aniversário, eu acho que o melhor é uma oração. Sim. Aí eu quero sugerir que o Rafael possa orar pela Celina, e eu queria orar eu vi aqui na mensagem, pelo patrão da Marlene, que está hospitalizado. É o pai do patrão. Isso, é o pai do patrão. E ela está no hospital com ele. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Celina? Que Deus enriqueça ela, né? Na sabedoria dele, né? Você que é mãe, né? É esposa, sabemos que não é fácil, mas que Deus possa te abençoar. Tá bom? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, soberano, justo, tardicerá, gracioso. Ó Deus, quanta graça o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Ó Deus, mesmo em tempos de pandemia, podemos estar juntos por esse meio que a internet, que o Senhor providenciou, pelos nossos equipamentos, celulares, computadores. Ó Deus, graças te damos por tudo isso que o Senhor tem nos dado. E, ó Deus, nesta manhã queremos pedir em especial pelo Celinho, Senhor. Ó Deus, nesse dia que completa mais um ano, abençoa a vida dela, Senhor. Derrama o teu espírito sobre ela, o cálice dela transborde o teu espírito, Pai. Abençoa a família, os filhos, o esposo, a família estendida dela, que ela seja bênção, ela seja testemunha fiel sua em todos os lugares que ela estiver. Ó Deus, que o Senhor a abençoe em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Pai Obrigada. querido, Pai amado. Pai querido e Pai. Deixa eu só orar aqui. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer, Senhor meu Deus, nessa manhã, pela palavra que chegou ao nosso coração, Senhor meu Deus, palavra que nos traz admoestação, Deus. Nos traz, Senhor meu Deus, através do teu Santo Espírito, direcionamento, Senhor meu Deus, a buscar o conhecimento de Ti, Pai. Lembrando nessa manhã pela vida do pai, do patrão da Marlene, Senhor meu Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor meu Deus, sobre ele, Senhor meu Deus, saúde física e espiritual, Senhor meu Deus. Que ele possa conhecer o Deus verdadeiro, Senhor meu Deus. O Deus que nos supre de todas as coisas. Principalmente, inclusive, de saúde também física, Senhor meu Deus. Abençoa a Marlene que está aí, Senhor meu Deus, com ele. Que ela possa ser usada, Senhor meu Deus, para que a tua palavra chegue a ele, Senhor meu Deus. Lembramos também, Senhor meu Deus, da mãe da madrasta da minha esposa, Senhor meu Deus, que também se encontra, Senhor meu Deus, no hospital, que tu traga a ela saúde física e espiritual. E outros, Senhor meu Deus, que a gente às vezes não menciona aqui, mas que é de conhecimento dos irmãos.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nós oramos, hoje e sempre. Amém. 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 Ô, Moreira, ela ainda não saiu do hospital, não?